Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Julgamento. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente, se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. A lei transgredida e a lei observada. Sir Guillaume de Balaun era um trovador que perambulava pelo sul da França na Idade Média, indo de castelo em castelo, recitando poemas e representando o papel do perfeito cavaleiro. No castelo de Javiac, ele se apaixonou pela bela dona da casa, Madame Guilhelma de Javiac. Ele cantava para ela suas canções, recitava os seus poemas e era seu parceiro no xadrez. Aos poucos, ela acabou se apaixonando por ele. Guillaume tinha um amigo, Sir Pierre de Barjac, companheiro de viagem e também hóspede do castelo. Pierre também se apaixonou por uma senhora em Javiac, a graciosa, porém temperamental Vierneta. Mas um dia, Pierre e Vierneta tiveram uma violenta briga. Ela o mandou embora e ele foi pedir ajuda ao amigo Guillaume para fazer as pazes. Guillaume ia se afastar do castelo por uns tempos, mas ao voltar, várias semanas depois, ele fez a sua mágica e Pierre e a senhora se reconciliaram. Pierre sentiu que o seu amor estava 10 vezes mais forte, que não havia amor mais forte, de fato, do que o que se segue a uma reconciliação. Quanto mais forte e prolongada a divergência, ele disse para Guillaume, mais doce o sentimento que vem com a paz e a reaproximação. Como trovador, Sir Guillaume se orgulhava de ter experimentado todas as alegrias e tristezas do amor. Ao escutar o que o amigo lhe dizia, ele também quis conhecer o prazer da reconciliação depois de uma briga. Por isso ele fingiu estar com muita raiva de Lady Guilhelma. Parou de lhe mandar cartas de amor e deixou o castelo abruptamente, mantendo-se afastado, mesmo durante os festivais e a época de caça. Isso deixou a jovem senhora enlouquecida. Guilhelma enviou mensageiros atrás de Guillaume para descobrir o que tinha acontecido, mas ele os mandava embora. Ele achava que tudo isso a deixaria zangada, forçando-a a implorar a reconciliação, como tinha acontecido com Pierre. Mas, ao contrário, a sua ausência teve o efeito oposto. Guilhelma ficou ainda mais apaixonada. Agora a senhora perseguia o seu cavaleiro, enviava mensageiros e bilhetes de amor. O que não era comum, uma senhora jamais perseguia o seu trovador. E Guillaume não gostou disso. O atrevimento de Guilhelma o fez pensar que ela havia, em parte, perdido a sua dignidade. Não só ele não tinha mais certeza quanto ao seu plano, como não estava mais certo a respeito da sua senhora. Finalmente, depois de vários meses sem saber de Guillaume, Guilhelma desistiu. Não lhe enviou mais mensageiros e ele começou a pensar. Será que ela está zangada? Talvez o plano tivesse funcionado, afinal de contas. Melhor assim, ele não esperaria mais. Era tempo de se reconciliarem. Vestiu então a sua melhor túnica, adornou o cavalo com seu elegante jaez, escolheu um elmo magnífico e se dirigiu para Javiac. Ao saber que seu amado voltara, Guilhelma correu para vê-lo, ajoelhou-se diante dele, deixou cair o véu para beijá-lo e lhe implorou perdão por algum deslize que pudesse ter causado a sua raiva. Imagine a confusão e o desespero dele. Seu plano falhara totalmente. Ela não estava zangada, nunca estivera, estava só ainda mais apaixonada, e ele jamais experimentaria o prazer de uma reconciliação depois de uma briga. Vendo-o agora, e ainda desesperado para provar aquela alegria, ele decidiu tentar mais uma vez. Afastou-a com palavras rudes e gestos ameaçadores. Ela se foi, desta vez jurando nunca mais vê-lo. Na manhã seguinte, o trovador se arrependeu do que tinha feito. Voltou para Javiac, mas a senhora não quis recebê-lo e mandou que os criados corressem com ele pela ponte levadiça até ao outro lado do morro. Guillaume fugiu. De volta ao quarto, ele caiu em prantos. Tinha cometido um erro terrível.
Durante todo o ano seguinte, impossibilitado de ver a sua senhora, ele experimentou a ausência, a terrível ausência que só faz inflamar o amor. Escreveu um dos seus mais belos poemas, aspas, meu canto se eleva implorando misericórdia, fecha aspas, e mandou muitas cartas a Guilhelma, explicando o que tinha feito e pedindo perdão. Depois de muito, Lady Guilhelma, lembrando-se das suas belas canções, da sua figura elegante, da sua habilidade nas artes da dança e da falcoaria, passou a desejá-lo de volta. Como castigo por sua crueldade, ela ordenou que ele retirasse a unha do dedo mindinho da mão direita e lhe enviasse junto com o poema descrevendo o seu tormento. Ele atendeu ao seu pedido. Finalmente, Guilhome de Balaão conseguiu provar a grande sensação, uma reconciliação ainda maior do que a do seu amigo Pierre. Interpretação. Tentando descobrir as alegrias de uma reconciliação, Guilhome de Balaão comprovou a veracidade da lei da ausência e da presença. No início, você precisa se fazer mais presente aos olhos do outro. Se você se ausenta cedo demais, pode ser esquecido. Depois que a pessoa amada já está envolvida emocionalmente e o amor já está cristalizado, a ausência inflama e excita. Não explicar a sua ausência é ainda mais excitante. A outra pessoa supõe que a culpa é dela. Enquanto você está longe, a imaginação do amante voa, e uma imaginação excitada não pode deixar de tornar ainda mais forte o amor. Inversamente, quanto mais Guilhelma perseguia Guilhome, menos ele a amava. Ela se tornara presente demais, acessível demais, sem dar espaço para a imaginação e fantasias dele, de tal forma que ele se sentia sufocado nos seus sentimentos. Quando ela finalmente parou de lhe enviar mensageiros, ele conseguiu respirar de novo e voltar ao seu plano. O que se retrai, o que se torna escasso, de repente parece merecer o nosso respeito e estima. O que permanece tempo demais, saturando-nos com sua presença, desperta o nosso desprezo. Na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor, enviando-os para longas e árduas buscas, tudo para criar uma oscilação entre ausências e presenças. Na verdade, se Guilhome não tivesse se adiantado, abandonando antes a sua senhora, ela talvez fosse forçada a mandá-lo embora, criando ela mesma uma ausência. A ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama as grandes paixões, como o vento apaga a chama de uma vela e atiça as de uma fogueira. La Rochefoucauld, 1613-1680. A lei observada. Durante muitos séculos, os assírios governaram a Ásia Superior com punho de ferro. No século VIII a.C., entretanto, o povo de Média, hoje noroeste do Irã, se revoltou e finalmente se libertou deles. Os medos tiveram então que formar um novo governo. Determinados a evitar qualquer forma de despotismo, eles se recusaram a dar o poder máximo a um só homem, ou estabelecer uma monarquia. Sem um líder, entretanto, o país em breve entrou no caos, dividindo-se em pequenos reinos, com aldeias lutando umas contra as outras. Numa delas vivia um homem chamado Deioces, que começou a ficar famoso como uma pessoa justa e capaz de resolver disputas. Ele fazia isso tão bem, de fato, que logo todos os conflitos legais eram levados à sua presença para serem julgados, e o seu poder crescia. No país inteiro a lei estava desacreditada. Os juízes eram corruptos e ninguém confiava nos tribunais para resolver os seus problemas, preferindo recorrer à violência. Quando a notícia se espalhou sobre a sabedoria, a incorruptibilidade e a inabalável imparcialidade de Deioces, as aldeias medas em peso vieram lhe pedir para resolver todos os tipos de problemas. Em breve, era ele o único juiz naquela terra. No auge do seu poder, Deioces, de repente, deu um basta naquilo. Não ia mais se sentar na cadeira do juiz, não ouviria mais os litígios, não resolveria mais nenhuma disputa entre irmãos, nem aldeias, dizendo gastar tempo demais cuidando dos problemas dos outros, a ponto de esquecer os seus próprios negócios. Ele se retirou de cena.
O país mais uma vez entrou no caos. Com o súbito afastamento de um juiz enérgico como Deioces, a criminalidade aumentou e o desprezo pela lei cresceu ainda mais. Os medos reuniram todas as aldeias para achar uma solução para as suas dificuldades. Não podemos continuar vivendo nessas condições, disse um líder tribal. Vamos nomear um de nós para governar, para podermos viver com ordem, em vez de perdermos nossos lares neste caos. E assim, apesar de tudo que os medos tinham sofrido sob o despotismo dos assírios, eles decidiram instalar uma monarquia e nomear um rei. E o homem que eles mais desejavam para governá-los era, é claro, o justo Deioces. Foi difícil convencê-lo. Ele não queria mais saber das lutas e implicâncias entre as aldeias, mas os medos imploraram. Sem ele, o país estava uma anarquia. Deioces finalmente concordou, mas ele também impôs condições. Queria um enorme palácio construído só para ele, e também guarda-costas e uma cidade capital de onde pudesse governar. Tudo isso feito, e Deioces se instalou no seu palácio. No centro da capital, o palácio era rodeado de muros e totalmente inacessível às pessoas comuns. Deioces, então, definiu os termos do seu governo. Estava proibido o acesso até ele, comunicar-se com o rei só por intermédio de mensageiros. Ninguém na corte real podia vê-lo mais de uma vez por semana, e mesmo assim, só com autorização. Deioces governou durante 53 anos, ampliou o Império Médio e estabeleceu as bases para o que seria posteriormente o Império Persa, sob o seu tataraneto Ciro. Durante o reinado de Deioces, o respeito que o povo tinha por ele foi aos poucos se transformando em adoração. Ele não era um simples mortal, acreditavam, mas sim o filho de um deus. Interpretação. Deioces era um homem muito ambicioso. Desde cedo chegou à conclusão de que o país precisava de um governante enérgico e que ele era o homem para essa tarefa. Numa terra assolada pela anarquia, o homem mais poderoso é quem atua como juiz e árbitro. Portanto, Deioces começou a sua carreira criando a sua fama de homem de justiça impecável. No auge do seu poder como juiz, entretanto, Deioces pôde comprovar a veracidade da lei da ausência e da presença. Servindo a tantos clientes, ele tinha se feito demasiadamente notado, disponível e perder o respeito de que gozava no início. As pessoas tinham se acostumado com seus serviços. A única forma de recuperar a veneração e o poder que ele desejava era retirando-se de cena totalmente e deixar que os medos experimentassem o que era viver sem ele. Como esperava, eles foram lhe implorar para governá-los. Uma vez tendo descoberto a validade desta lei, ele a levou às últimas consequências. No palácio que o seu povo construiu para ele, ninguém podia vê-lo, a não ser uns poucos cortesãos, e mesmo assim raramente. Como escreveu Heródoto, havia o risco de que o hábito de poder vê-lo sempre despertasse ciúmes e ressentimentos, e daí se originariam conspirações. Mas, se ninguém o visse, a lenda de que ele era uma pessoa diferente dos homens comuns cresceria. Um homem disse a um derviche: "Por que não o vejo com mais frequência?" O derviche respondeu: "Porque a pergunta, 'por que não veio me ver?' é mais doce aos meus ouvidos do que as palavras, 'o que está fazendo aqui de novo?'" Mullah Jami, citado em Caravan of Dreams, de Idris Shah, 1968. As chaves do poder. Tudo no mundo depende de ausências e presenças. Uma forte presença atrai o poder e as atenções para você. Você brilha mais do que as pessoas ao seu redor, mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário. Quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito. Não importa o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber por que as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que elas inconscientemente o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde.
A verdade dessa lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação, envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura. Mas esta aura desaparece quando você sabe demais, quando sua imaginação não tem mais espaço para divagar. O ser amado se torna uma pessoa como outra qualquer, alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. É por isso que a cortesã francesa do século XVII aconselhava fingir sempre estar se afastando da pessoa amada. O amor não morre de inanição, ela escreveu, mas com frequência, sim, de indigestão. Quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais, já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença. Imponha respeito, ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre. Crie um padrão de presenças e ausências. Depois de morto, tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade. As pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram, e ficam cheias de arrependimento e culpa. Elas sentem falta de uma presença que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer. Afastando-se totalmente por uns tempos, você cria uma espécie de morte anterior à morte, e quando voltar, será como se estivesse voltado do outro mundo. Um clima de ressurreição ficará associado a você, e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Foi assim que Deioces conseguiu ser rei. Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e presença quando disse: se me virem com frequência no teatro, o povo vai deixar de me notar. Hoje, no mundo imerso em presenças pelo excesso de imagens, o jogo do retraimento é ainda mais eficaz. Raramente sabemos quando nos retirar, e nada parece acontecer na privacidade. Portanto, nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade. Sabendo quando desaparecer, romancistas como G.D. Salinger e Thomas Pynchon criaram um séquito de fiéis devotos. Outro aspecto mais corriqueiro desta lei, mas que demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Na Holanda do século XVII, as classes mais altas queriam fazer da tulipa mais do que simplesmente uma linda flor. Queriam que ela fosse uma espécie de símbolo de status. Tornando-a escassa no mercado, quase impossível de ser obtida, eles induziram ao que mais tarde se chamou de tulipomania. Uma única flor passou a valer mais do que o seu peso em ouro. Da mesma forma, no século XX, o marchand Joseph Duvain fez questão de que os quadros que vendia fossem os mais difíceis e raros de se encontrar. Para manter seus preços elevados e o seu status lá em cima, ele comprava coleções inteiras e as guardava no porão. Elas se transformavam em algo mais do que simples telas. Eram objetos de fetiche, mais valiosos por sua raridade. Você pode ter todos os quadros de $50.000 que desejar. Isso é fácil, disse ele certa vez. Mas quadros de $250.000? É preciso saber como. Imagem. O sol. Sol valorizamos quando ausente. Quanto mais longo o período de chuvas, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Ajuste a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesma hora aumentando o seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade, o que significa dizer que os vemos como piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder.
O maior governante do século XVI foi Carlos V, rei da Espanha, imperador dos Habsburgo. Ele governou um império que em certo momento chegou a incluir grande parte da Europa e do Novo Mundo. Mas no auge do poder, em 1557, ele se retirou para o mosteiro de Yuste. Toda a Europa ficou fascinada com a sua súbita retirada de cena. Quem o havia odiado e temido, de repente, dizia que ele era ótimo, e ele acabou sendo considerado um santo. Em épocas mais recentes, a atriz de cinema Greta Garbo nunca foi tão admirada quanto depois que se aposentou, em 1941. Para alguns, ela se ausentou cedo demais. Tinha 30 e poucos anos, mas ela sabiamente preferiu decidir quando sair de cena, em vez de esperar que a plateia se cansasse dela. Torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu à sua volta desaparecerá. Vire o jogo, torne-se menos acessível e aumentará o valor da sua presença. Autoridade. Use a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão, torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior, mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Baltasar Gracian, 1601-1658. O inverso. Esta lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado, será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser reconhecida, reproduzida e vista por toda parte. Enquanto você não alcançar este status, a ausência é perigosa. Em vez de atiçar as chamas, ela as extinguirá. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem, se ele ou ela já o estiver vendo por toda parte. Tudo deve lembrar ao seu amor da sua presença, de tal forma que, se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando em você, sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, no início, não desapareça, seja onipresente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Notas. O camelo e as varetas flutuantes. O primeiro homem que viu um camelo fugiu. O segundo se aventurou a chegar perto. O terceiro ousou passar um laço pelo seu pescoço. Nesta vida, a familiaridade domestica tudo, pois o que pode parecer terrível ou bizarro, quando o nosso olhar tem tempo para se acostumar, torna-se comum. E por falar nisso, ouvi dizer que umas sentinelas que vigiavam a praia vislumbraram ao longe algo flutuando, não resistiram e gritaram: "Uma vela! Uma vela!" Um poderoso navio de guerra. 5 minutos depois, era um barco à vela. Depois, um esquife, em seguida, um fardo e, finalmente, algumas varetas flutuando. Sei de muita gente a quem esta história se aplica, gente a quem a distância amplia, mas que de perto não valem nada. Fábulas selecionadas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. As 5 virtudes do galo. Quando servia ao duque Ai-de-Lu, Tian-Jao, ressentindo-se da sua obscura posição, disse ao seu senhor: "Vou sair por aí, bem longe, como um ganso da neve." "O que quer dizer com isso?" perguntou o duque. "Está vendo o galo?" disse Tian, respondendo. "Sua crista é símbolo de civilidade. Suas esporas poderosas sugerem força. Sua ousadia enfrentando qualquer inimigo denota coragem. Seu instinto para convidar os outros a dividir o alimento mostra benevolência. E, finalmente, não menos importante por isso, sua pontualidade marcando a hora a noite toda nos dá um exemplo de veracidade.
Apesar disso, entretanto, de todas estas 5 virtudes, mata-se todos os dias um galo para encher os nossos pratos à mesa. Por quê? Porque ele está ao nosso alcance. Por outro lado, o ganso da neve voa de uma só vez milhares de li. Descansando no seu jardim, ele pesca os seus peixes, caça suas tartarugas e bica o seu grão. Embora não tendo nenhuma das 5 virtudes do galo, você aprecia este pássaro porque ele é raro. Sendo assim, voarei para bem longe, como um ganso das neves. Antigas Parábolas Chinesas, Yu Hsiu, 100, Org, 1974. Fim de notas. Pasta 17. Lei 17. Mantém os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Julgamento. Os homens são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire à mesa. Seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados, e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, esta estratégia pode intimidar e aterrorizar. A lei observada. Em maio de 1972, o campeão de xadrez Boris Spassky aguardava ansioso seu rival Bob Fischer em Reykjavik, Islândia. O encontro dos dois estava programado para o Campeonato Mundial de Xadrez, mas Fischer se atrasara e a partida estava suspensa por enquanto. Fischer tinha problemas com o tamanho do prêmio em dinheiro, problemas com a forma como o dinheiro seria distribuído, problemas com a logística da prova a ser realizada na Islândia. Ele poderia desistir a qualquer momento. Spassky tentava ser paciente. Seus chefes russos achavam que Fischer o estava humilhando e lhe disseram para ir embora, mas Spassky queria este jogo. Ele sabia que poderia destruir Fischer e nada ia estragar a maior vitória da sua carreira. Parece que todo o nosso trabalho vai dar em nada, Spassky contou a um camarada. Mas o que fazer? É a jogada de Fischer. Se ele vier, nós jogamos. Se não vier, não jogamos. Um homem que está querendo se suicidar tem a iniciativa. Fischer finalmente chegou a Reykjavik, mas os problemas, a ameaça de cancelamento continuaram. Ele não gostou do lugar onde se daria a competição, criticou a iluminação, queixou-se do barulho das câmeras e até detestou as cadeiras em que ele e Spassky se sentariam. Agora a União Soviética tomou a iniciativa e ameaçou retirar o seu jogador. O blefe aparentemente funcionou. Depois de todas aquelas semanas de espera, depois de intermináveis e irritantes negociações, Fischer concordou em jogar. Todos ficaram aliviados, ninguém mais do que Spassky. Mas no dia das apresentações oficiais, Fischer se atrasou muito e no dia em que a competição do século deveria começar, ele se atrasou de novo. Desta vez, entretanto, as consequências seriam graves. Se ele se atrasasse demais, perderia como penalidade a primeira partida. O que estava acontecendo? Estaria ele fazendo algum jogo de nervos? Ou Bob Fischer estava simplesmente com medo de Boris Spassky? Os grandes mestres reunidos ali, em Spassky começaram a achar que o garoto do Brooklyn estava sofrendo de uma terrível tremedeira. Às 5h09, Fischer apareceu, exatamente 1 minuto antes de ser cancelado o jogo. A primeira partida de um torneio de xadrez é crítica, porque é ela que dá o tom do que vai acontecer nos meses seguintes. Costuma ser uma luta lenta e tranquila, com os dois jogadores se preparando para a guerra e tentando entender as estratégias um do outro. Esta partida foi diferente. Fischer fez uma jogada horrível logo no início, talvez a pior da sua carreira, e quando Spassky o encurralou, ele pareceu desistir. Mas Spassky sabia que Fischer jamais desistia. Mesmo diante de um xeque-mate, ele lutava até ao amargo fim, deixando o adversário exausto. Desta vez, entretanto, ele parecia resignado. Então, de repente, ele surgiu com uma jogada ousada que deixou a sala em alvoroço.
O movimento chocou Spassky, mas ele se recuperou e conseguiu vencer a partida. Mas ninguém conseguia entender o que Fischer estava querendo. Tinha perdido deliberadamente? Ou estava confuso, desconcertado, até maluco, alguns pensaram. Depois da sua derrota no primeiro jogo, Fischer reclamou mais alto ainda da sala, das câmeras e de tudo mais. Também não apareceu no segundo jogo. Desta vez, os organizadores disseram basta. Ele foi multado. Ele já estava perdendo de 2-0, posição da qual ninguém saiu para vencer um campeonato de xadrez. Fischer estava nitidamente perturbado, mas no terceiro jogo, como todas as testemunhas se lembram, ele tinha uma expressão feroz no olhar, um ar que preocupou nitidamente Spassky. E apesar da cova que cavara para si próprio, ele parecia extremamente confiante. Fez o que pareceu mais um grande disparate, como no primeiro jogo, mas no seu ar arrogante, Spassky farejou uma armadilha. Apesar das desconfianças dos russos, ele não conseguia imaginar que armadilha era aquela, e sem ele nem perceber como, Fischer lhe deu um checkmate. De fato, as táticas pouco ortodoxas de Fischer tinham deixado o adversário exasperado. No fim do jogo, Fischer deu um salto e saiu correndo, gritando para seus confederados e batendo com um punho na mão espalmada. "Estou esmagando-o com a força bruta!" Nas partidas seguintes, Fischer fez jogadas que ninguém jamais o vira fazer antes, movimentos que não eram de seu estilo. Spassky então começou a errar. Depois de perder a sexta partida, ele começou a chorar. Um grande mestre disse. Depois disso, Spassky deve se perguntar se é seguro para ele voltar para a Rússia. Depois do oitavo jogo, Bob Fischer o estava hipnotizando. Ele decidiu não olhar Fischer nos olhos. Perdeu da mesma forma. Depois do 14º jogo, ele pediu uma reunião com a equipe e anunciou: "Estão tentando controlar a minha mente." Ele queria saber se tinha alguma droga no suco de laranja que bebiam na mesa de xadrez. Talvez tivessem soprado no ar alguma substância química. Finalmente, Spassky acusou em público a equipe de Fischer de colocar alguma coisa na sua cadeira para perturbá-lo mentalmente. A KGB entrou em alerta. Boris Spassky estava deixando a União Soviética numa situação complicada. As cadeiras foram retiradas e examinadas com raio-x. Um químico não encontrou nada de diferente nelas. De fato, só acharam 2 moscas mortas num equipamento de iluminação. Spassky começou a se queixar de alucinações. Tentou continuar jogando, mas sua mente estava confusa. Ele não podia continuar. No dia 2 de setembro, ele entregou os pontos. Embora ainda relativamente jovem, jamais se recuperou desta derrota. Interpretação. Nos jogos anteriores com Spassky, Fischer não tinha se saído bem. Spassky tinha uma incrível habilidade para entender e usar a estratégia do adversário contra ele mesmo. Adaptável e paciente, ele montava ataques que derrotariam não em 7 movimentos, mas em 70. Ele sempre derrotava Fischer porque previa os movimentos com muita antecedência e porque era um brilhante psicólogo que jamais perdia o controle. Um mestre disse, ele não procura apenas o melhor movimento, ele procura o movimento que vai perturbar o homem com quem está jogando. Fischer, entretanto, finalmente compreendeu que esta era uma das chaves do sucesso de Spassky. Ele jogava com a sua previsibilidade, derrotando com o seu próprio jogo. O que Fischer fez no campeonato foi procurar tomar ele mesmo a iniciativa e manter Spassky desequilibrado. Nitidamente, a interminável espera teve o seu efeito na psique de Spassky. Mais eficaz que tudo, entretanto, foram os erros deliberados de Fischer e a sua aparência de não ter uma estratégia clara. De fato, ele estava fazendo o possível para embaralhar os seus antigos padrões, mesmo que isso significasse perder a primeira partida e ser eliminado da segunda. Spassky era conhecido por seu sangue frio e equilíbrio mental, mas pela primeira vez na vida ele não conseguiu entender o seu adversário. Foi lentamente desmoronando, até que no fim era ele que parecia maluco. O xadrez contém a essência da vida. Primeiro, porque para vencer você tem que ser extremamente paciente e previdente.
Segundo, porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos, com ligeiras alterações, em qualquer jogo. O adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos. Não lhe dando nada de previsível em que basear a sua estratégia, você consegue uma grande vantagem. No xadrez, como na vida, quando não conseguem imaginar o que você está fazendo, as pessoas ficam em estado de terror, aguardando, incertas, confusas. A vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico, onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores, criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. Jean de la Bruyère, 1645-1696. As chaves do poder. Nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível. Por isso tememos tantos terremotos e tornados. Não sabemos quando eles vão acontecer. Depois do primeiro, esperamos aterrorizados o segundo. Em grau menor, é assim que o comportamento humano imprevisível atua sobre nós. Os animais têm um padrão fixo de comportamento, por isso é possível caçá-los e matá-los. Só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento, de improvisar e se livrar do peso da rotina e do hábito. Mas a maioria dos homens não percebe esse poder, preferem o conforto da rotina, da natureza animal que os faz repetir sempre as mesmas ações compulsivamente várias vezes. Agem assim pela lei do menor esforço e porque se enganam achando que se não perturbarem ninguém, ninguém o perturbará. Compreenda, a pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente as pessoas à sua volta, mantendo a iniciativa do seu lado. Às vezes você precisa atacar de repente, deixar os outros tremendo, quando menos esperam por isso. É um artifício usado pelos poderosos há séculos. Filippo Maria, o último dos duques Visconti de Milão, na Itália, do século XV, fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele. Por exemplo, às vezes ele enchia de atenções um cortesão, e aí, quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido, de um momento para o outro ele passava a tratá-lo com o maior desprezo. Confuso, o homem deixava a corte, mas o duque de repente se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem. Duplamente confuso, o cortesão ficava imaginando se o duque não teria achado óbvia e ofensiva demais a sua suposição de que seria promovido, e começava a se comportar como se não esperasse mais tal honra. O duque o repreenderia por falta de ambição e o mandaria embora. O segredo para se lidar com Filippo era simples: não pretender saber o que ele quer, não tentar adivinhar o que lhe agrada, nunca forçar a sua vontade, simplesmente ceder à vontade dele. Depois, esperar para ver o que acontece. No meio da confusão e da incerteza gerada por ele, o duque governava supremo, incontestável e em paz. A imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre, mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia. Se você estiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus inimigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático. Na primavera de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Stonewall Jackson, com um exército de 4.600 soldados confederados, estava atormentando os exércitos maiores da União no Vale Shenandoah. Enquanto isso, não muito longe dali, o general George Brighton McClellan, chefiando um exército de 90.000 soldados da União, saía de Washington marchando para o sul a fim de cercar Richmond, na Virgínia, a capital confederada. Durante aquela campanha, Jackson várias vezes saiu com seus soldados do Vale Shenandoah e depois voltou. Seus movimentos não faziam sentido. Estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond? Estaria marchando sobre Washington agora que a ausência de McClellan a deixara desprotegida?
dirigia-se para o norte para arrasar tudo por lá? Por que o seu pequeno exército se movia em círculos? Os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond, enquanto aguardavam para descobrir o que ele estava tramando. Nesse meio tempo, o Sul conseguiu enviar reforços para a cidade. Uma batalha que poderia ter esmagado a Confederação se transformou num empate. Jackson usou esta tática repetidas vezes ao enfrentar forças numericamente superiores. Desoriente, confunda e surpreenda o inimigo sempre, se possível, dizia ele. Essas táticas vencerão sempre e um pequeno exército será capaz, portanto, de destruir outro maior. Esta lei se aplica não só à guerra, mas às situações do cotidiano. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar a sua previsibilidade contra você. Faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva. Sem entender nada, eles ficam aflitos e, nesse estado, é fácil intimidá-los. Pablo Picasso disse certa vez: o melhor cálculo é a ausência de cálculo. Quando você alcança um certo grau de reconhecimento, os outros, em geral, imaginam que, se você faz alguma coisa, deve ser por um motivo inteligente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência os seus movimentos. É melhor agir caprichosamente. Durante uns tempos, Picasso trabalhou com o marchand Paul Rosenberg. Deixava-o livre para vender seus quadros, mas um dia, sem nenhum motivo aparente, ele disse ao sujeito que não lhe daria mais nenhuma obra para vender. Segundo Picasso, Rosenberg ficou 48 horas tentando imaginar por que eu estaria reservando peças para um outro marchand. Eu continuava trabalhando e dormindo, e Rosenberg imaginando. 2 dias depois ele voltou, nervoso, ansioso, dizendo: afinal de contas, caro amigo, você não me abandonaria se eu lhe oferecesse tudo isso, dizendo uma quantia substancialmente maior por esses quadros em vez do preço que estou acostumado a pagar, não é mesmo? A imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror. Embaralhando seus padrões diariamente, você agita as coisas e estimula o interesse. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada têm a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parecer, mais respeito conquistará. Só os extremamente subordinados agem de maneira previsível. Imagem: o ciclone. Não se pode prever uma ventania, mudanças repentinas no barômetro, alterações inexplicáveis na direção e velocidade. Não há defesa, um ciclone semeia terror e confusão. A autoridade. O governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada. É tão inexplicável que não se sabe onde buscá-lo. Ele repousa na inação lá em cima e seus ministros tremem cá embaixo. Han Fei-tzu, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Às vezes, a previsibilidade funciona a seu favor. Criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade, você as deixa anestesiadas. Elas armam tudo de acordo com o que sabem sobre você. Essa tática pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, é uma cortina de fumaça, uma fachada confortável por trás da qual você poderá enganar os outros. Segundo, permite que você, em raras ocasiões, faça algo totalmente contrário ao padrão, perturbando de tal forma o adversário que ele desmonta sozinho. Em 1974, Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do Campeonato Mundial de Boxe, de pesos pesados. Todos sabiam o que ia acontecer. O grandalhão George Foreman tentaria acertar um nocaute enquanto Ali dançaria ao seu redor, até ele ficar exausto. Era assim que Ali lutava, esse era o seu padrão. E há 10 anos ele fazia a mesma coisa. Mas, neste caso, isso parecia dar a Foreman uma vantagem. Ele tinha um soco devastador, e se esperasse, mais cedo ou mais tarde, Ali teria de se aproximar. Ali, mestre e estrategista, tinha outros planos. Nas entrevistas coletivas antes da grande luta, ele disse que ia mudar de estilo e socar Foreman. Ninguém, muito menos Foreman, acreditou.
O plano era um suicídio. Ali estava brincando, como de costume. Mas aí, antes da luta, o treinador de Ali afrouxou as cordas do ringue, como é hábito fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo. Ninguém, entretanto, acreditou na manobra. Só podia ser uma armação. Para espanto de todos, Ali fez exatamente o que tinha dito. Enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor, Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco, e perturbou totalmente a estratégia do adversário. Confuso, Foreman acabou exausto. Não corria atrás de Ali, mas disparava socos feito um desvairado, recebendo outros tantos de volta. Finalmente, Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou Foreman. O hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Ali, anunciando uma mudança de estratégia, conseguiu alterar isso. Foreman caiu numa armadilha, a armadilha sobre a qual tinham lhe avisado. Atenção! A imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela culatra, especialmente se você estiver numa posição inferior. Há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão ou até de algum problema psíquico mais grave. Os padrões têm um poder muito grande, e se você os quebra, pode deixar as pessoas assustadíssimas. Deve-se ter bom senso ao usar esse poder. Pasta 18. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Julgamento. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. A lei transgredida. Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, 221-210 a.C., era o homem mais poderoso da sua época. Seu império era mais vasto e poderoso do que o de Alexandre o Grande. Ele conquistou todos os reinados ao redor do seu e os unificou num grande reino chamado China. Mas nos seus últimos anos de vida, quase ninguém o via. O imperador morava no palácio mais magnífico já construído até aquela data, na capital de Xianyang. Eram 270 pavilhões, interligados por passagens secretas subterrâneas, que permitiam ao imperador ir de um lado ao outro do palácio sem ser visto. Cada noite ele dormia num quarto diferente, e quem inadvertidamente olhasse para ele era decapitado na mesma hora. Apenas alguns homens sabiam onde ele estava, e se revelassem a alguém, morriam também. O primeiro imperador tinha tanto terror do contato humano que, se tivesse de sair do palácio, viajava incógnito, cuidadosamente disfarçado. Em uma dessas viagens pelas províncias, ele morreu subitamente. Seu corpo foi trazido de volta para a capital na carruagem imperial, acompanhada por uma carreta cheia de sal para disfarçar o cheiro do defunto apodrecendo. Ninguém deveria saber da sua morte. Ele morreu sozinho, longe das suas esposas, da família, dos amigos e dos cortesãos, na companhia apenas de um ministro e um punhado de eunucos. Interpretação. Shi Huangdi começou como rei de Qin, um guerreiro corajoso de ambição desvairada. Os escritores da época o descreveram como um homem com um nariz de vespa, olhos rasgados, voz de chacal e coração de tigre ou lobo. Ele às vezes sabia ser misericordioso, com mais frequência, porém, ele engolia os homens, sem escrúpulos. Foi por meio de trapaças e violências que ele conquistou as províncias ao redor da sua e criou a China,
forjando uma única nação e cultura a partir de muitas. Ele rompeu com o sistema feudal e, para ficar de olho nos inúmeros membros de famílias reais que se espalhavam pelos vários reinados, levou 120.000 deles para a capital, onde abrigava os cortesãos mais importantes no vasto palácio de Xianyang. Ele uniu as diversas muralhas existentes nas fronteiras, transformando-as na Grande Muralha da China. Padronizou as leis do país, a sua língua escrita e até o tamanho das rodas dos carros. Como parte deste processo de unificação, entretanto, o primeiro imperador baniu os escritos e ensinamentos de Confúcio, o filósofo cujas ideias sobre a vida moral já eram virtualmente uma religião na cultura chinesa. Sob as ordens de Shi Huangti, milhares de livros relacionados com Confúcio foram queimados e quem citasse Confúcio era decapitado. Com isto, o imperador conquistou muitos inimigos, estava sempre com medo, ficou até paranoico. Crescia o número de execuções. Um contemporâneo, o escritor Han Fei-tzu, observou que Xin tem sido vitoriosa há 4 gerações, mas vive em constante terror e apreensiva com a destruição. À medida que o imperador tentava se proteger, enfiando-se cada vez mais no seu palácio, ia lentamente perdendo o controle do seu reino. Eunucos e ministros colocavam em vigor políticas sem a sua aprovação e até conhecimento. Também tramavam contra ele. No final, era imperador apenas no nome e vivia tão isolado que quase ninguém soube da sua morte. Provavelmente foi envenenado pelos mesmos ministros conspiradores que incentivaram o seu isolamento. Este é o resultado do isolamento. Retire-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder. Você não ouve o que está acontecendo ao seu redor e perde o senso de limite. Em vez de ficar mais seguro, você se isola do conhecimento de que depende para viver. Não se distancie tanto das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto, inclusive o que estão tramando contra você. A lei observada. Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes para ele e sua corte na década de 1660, e não havia outro palácio real igual no mundo. Como numa colmeia, tudo girava em torno do rei. Ele vivia rodeado pela nobreza, que dividia apartamentos ao redor do seu e cuja proximidade dependia do posto que ocupavam. O quarto do rei ocupava literalmente o centro do palácio e era o foco das atenções. Todas as manhãs o rei era saudado nos seus aposentos com um ritual conhecido como o lever, o despertar. Às 8 horas da manhã, sua majestade era acordada pelo primeiro valete, que dormia aos pés da cama real. Em seguida, pajens abriam a porta e deixavam entrar aqueles que tinham uma função no lever. A ordem de entrada era rígida. Primeiro vinham os filhos ilegítimos do rei e seus netos. Depois os príncipes e princesas de sangue. Depois o seu médico e cirurgião. Seguiam-se os oficiais do guarda-roupa, o leitor oficial do rei e todos os encarregados de distraí-lo. Os próximos a entrar eram os vários funcionários do governo, em ordem ascendente de posto. Por último, mas não menos importante, chegavam os convidados especiais. No fim da cerimônia, o quarto estava apinhado de gente. Eram mais de 100 criados reais e visitantes. O dia era organizado de tal forma que toda a energia do palácio era direcionada para o rei e passava por ele. Luís era constantemente atendido por cortesãos e oficiais, todos lhe solicitando conselhos e julgamentos. A todas as perguntas ele em geral respondia: verei. Como Saint-Simon observou, se ele olhasse para alguém, se lhe fizesse uma pergunta, uma observação insignificante, os olhos de todos os presentes se viravam para esta pessoa. A distinção era comentada e crescia o prestígio. A privacidade no palácio era uma coisa impossível, até mesmo para o rei. Todos os quartos se comunicavam e todos os corredores levavam a quartos maiores, onde grupos de nobres se reuniam constantemente.
As ações de todos eram interdependentes e nada nem ninguém passava despercebido. O rei não só cuidava que toda a alta nobreza estivesse presente na sua corte, escreveu Saint-Simon, como exigia o mesmo da nobreza menor. No seu lever e no seu coucher, durante as suas refeições, nos passeios pelos jardins de Versalhes, ele sempre olhava ao redor, observando tudo. Ficava ofendido se os nobres mais distintos não vivessem permanentemente na corte, e os que nunca, ou quase nunca, apareciam expunham-se a cair em desgraça. Se um destes desejasse alguma coisa, o rei dizia orgulhoso: "Não o conheço", e o critério era irrevogável. Interpretação. Luís XIV subiu ao poder no fim de uma terrível guerra civil, a Fronde. Uma das principais instigadoras da guerra tinha sido a nobreza, que se ressentia profundamente do crescente poder do trono e ansiava pelo tempo do feudalismo, quando os senhores governavam seus próprios feudos e o rei tinha pouca autoridade sobre eles. Os nobres perderam a guerra civil, mas permaneceram como um grupo à parte e ressentido. A construção de Versalhes, portanto, foi muito mais do que um capricho decadente de um rei amante do luxo. Ela teve uma função crucial. O rei poderia ficar de olhos e ouvidos atentos a todos e a tudo ao seu redor. A nobreza, um dia orgulhosa, se viu reduzida à disputa pelo direito de ajudar o rei a se vestir de manhã. Ali era impossível ter privacidade, não havia como se isolar. Luís XIV compreendeu muito cedo o grande perigo que significava para um rei isolar-se. Na sua ausência, as conspirações brotam como cogumelos depois da chuva, animosidades se cristalizam em facções e a rebelião estoura antes que ele tenha tempo de reagir. Para combater isso, a sociabilidade e a sinceridade são hábitos que devem não só ser encorajados, como formalmente organizados e canalizados. Foram estas as condições em Versalhes durante todo o reinado de Luís, uns 50 anos de relativa paz e tranquilidade. Ao longo de todo esse tempo, não caía um alfinete no chão sem que Luís ouvisse. O isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Dr. Samuel Johnson, 1709-1784. As chaves do poder. Maquiavel argumenta que, num sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo do isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor. Projetada para defender você, a fortaleza, na verdade, o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está, e não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis à peste e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da interação social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda atividade deve girar em torno de você e você deve estar atento a tudo o que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessas ocasiões, elas tendem a se retrair e cerrar fileiras, buscar a segurança em algum tipo de fortaleza. Ao fazer isso, entretanto, elas passam a depender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobra e se tornam alvos fáceis. E o isolamento as torna paranoicas. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte.
Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra este desejo de se voltar para dentro. Em vez disso, torne-se mais acessível, busque antigos e novos aliados, force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Este tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que um inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali. O estadista francês Talleyrand fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França, ele fazia questão de manter contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris, o que lhe permitia prever tendências e problemas. Ele sentia até um certo prazer em se misturar com tipos criminosos de má fama que lhe forneciam informações valiosas. Sempre que havia uma crise, uma transição de poder, o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, ele conseguia sobreviver e até prosperar, porque jamais se fechou num círculo pequeno, associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para reis e rainhas e para quem está nos níveis máximos do poder. Assim que você perde contato com o seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo. Retirando-se para uma fortaleza, você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores, que veem o seu isolamento como insulto e motivo para a rebelião. Como seres humanos, são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais gracioso e à vontade você se torna. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus gestos que leva a um isolamento ainda maior quando as pessoas passam a evitar você. Em 1545, o duque Cosimo I de Médici resolveu, para garantir a imortalidade do seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço, em Florença. Ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo. Já com uma certa idade, Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes divisórias e cortinas. Não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubasse suas ideias. Ele superaria o próprio Miguel Ângelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela, Jacopo a trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas, a criação, Adão e Eva, a Arca de Noé e outras. No alto da parede central ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante 11 anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolvera uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista Vasari, amigo de Pontormo, que os viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total, as cenas esbarravam umas nas outras, figuras de histórias diferentes se justapunham numa quantidade enlouquecedora. Pontormo ficara obcecado com os detalhes, mas perdera o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos, dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado nesta pintura, assim como acredito que nos 11 anos que Jacopo passou pintando, ele se confundiu e a todos que a viram. Em vez de coroar a carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína.
Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana, uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral, um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto para as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando as suas obras acessíveis a todos, independente do gosto e educação. Os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas, suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos. Esse tipo de arte permanece encurralada e impotente. Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. Em vez de ceder à mentalidade da fortaleza, veja o mundo da seguinte maneira. Ele é um imenso Versalhes, cada quarto se comunicando com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. É essa mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores, que não conseguirão esconder de você os seus segredos, e de inimigos que não conseguirão isolar você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quartos do palácio, sem se sentar ou descansar num único lugar. Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Imagem. A fortaleza. No alto da colina, a cidadela se torna símbolo de tudo que é detestável no poder e na autoridade. Os cidadãos atrairão com o primeiro inimigo que aparecer. Incomunicável e sem informações secretas, a cidadela cai facilmente. A autoridade. Um príncipe bom e sábio, desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham a oportunidade de se tornar tirânicos, não construirá fortalezas para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. O inverso. Nem sempre é certo e propício escolher o isolamento. Sem escutar o que acontece lá fora, você não pode se proteger. O contato humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como um recurso temporário, portanto, o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões, onde a única coisa que se tem para fazer é pensar. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas de Florença. O perigo, entretanto, é que esse isolamento gere ideias estranhas e pervertidas. Você pode ter uma perspectiva geral melhor, mas perde a noção da sua própria pequenez e limitações. Também, quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser. Sem perceber, você caiu num poço de areia movediça. Mas se você precisa de tempo para pensar, só escolha o isolamento como último recurso e apenas em pequenas doses. Preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade. Notas. A Máscara da Morte Vermelha. A Morte Vermelha muito devastava o país. Nenhuma pestilência fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era o seu avatar e o seu selo, a vermelhidão e o horror do sangue. Eram dores agudas, a súbita tontura e aí sangramento intenso pelos poros e a morte. E todo o ataque, progresso e término da doença acontecia em meia hora.
Mas o príncipe Próspero era uma pessoa feliz, destemida e sagaz. Quando a população dos seus domínios já estava reduzida à metade, ele reuniu uns 1000 amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da sua corte, e com eles se retirou na profunda reclusão de uma das suas abadias encasteladas. Era uma estrutura ampla e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico, porém augusto, do príncipe. Um muro forte e alto a cercava. Este muro tinha portões de ferro. Os cortesãos, depois de entrar, trouxeram fornos e pesados martelos e soldaram os ferrolhos. Resolveram não deixar meios de entrada nem de saída para os súbitos impulsos de desespero ou frenesi lá dentro. A abadia tinha fartas provisões. Com tais precauções, os cortesãos poderiam desafiar o contágio. O mundo exterior ficaria por sua própria conta. Enquanto isso, era tolice se lamentar ou pensar. O príncipe tinha providenciado tudo o que fosse necessário para o prazer. Havia bufões, improvisatori, dançarinos, músicos, havia beleza e vinho. Lá dentro tinha tudo isso e mais a segurança. Fora ficou a morte vermelha. Lá pelo 5º ou 6º mês de reclusão, e enquanto a pestilência graçava furiosa lá longe, o príncipe Próspero distraía seus 1000 amigos num magnífico baile de máscara. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada, e a festa seguia vertiginosa, até que finalmente ouviu-se o soar da meia-noite no relógio. E foi talvez assim que, antes que se calassem totalmente os últimos ecos da última badalada, muitos indivíduos, distraindo-se atentos com uma figura mascarada que ninguém percebera antes. A figura era alta e lúgubre, envolta dos pés à cabeça em trajes mortais. A máscara escondendo o rosto era tão parecida com a de um corpo enrijecido que o olhar mais atento teria dificuldade em perceber a fraude. E, no entanto, tudo isso, os foliões enlouquecidos ao redor teriam suportado até aprovado. Mas o mascarado chegara a ponto de assumir o tipo da morte vermelha. Suas roupas estavam manchadas de vermelho e a sua ampla testa e todos os traços do seu rosto estavam salpicados com horror escarlate. Uma multidão de foliões, lançando-se de repente ao negro apartamento e percebendo o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, sufocou um grito de horror ao ver a mortalha e a máscara do defunto, que arrancaram com tamanha grosseria, sem nenhuma forma tangível a sustentá-la. E agora se confirmava a presença da morte vermelha. Ela havia entrado sorrateiramente como um ladrão, e um a um foram caindo os foliões nos corredores ensanguentados da sua folia, e morreram todos na mesma atitude de desespero da queda. E a vida do relógio de ébano se foi com a do último folião. E as chamas dos tripés se apagaram, e a escuridão, a decadência e a morte vermelha reinaram soberanas. A Máscara da Morte Vermelha, Edgar Allan Poe, 1809-1849. Pasta 19. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. Julgamento. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas, e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários, portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Adversários, otários e vítimas, tipologia preliminar. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas.
A arte do poder na sua forma mais refinada está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que quer, sem precisar coagir ninguém. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não, do passado. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento, ao lidar com uma pessoa, você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. O homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil, sua noção de identidade insegura, e se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique por perto, ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que ele quer ver, em geral, o pior, nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é, de fato, menos perigoso dos 3. Genuinamente desequilibrado, ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado. A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente, e se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora, mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina. Cair num engodo em geral exige inteligência e imaginação, uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Ele é distraído a este ponto. O perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até da sua sanidade mental. Tenha à mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. A lei transgredida. Transgressão 1. No princípio do século XIII, Mohammed Shah de Khwarezm conseguiu, depois de muitas guerras, formar um enorme império, estendendo-se ao oeste até a atual Turquia e ao sul até o Afeganistão. O centro do império era a grande capital asiática de Samarcand. O Shah tinha um poderoso e bem treinado exército e podia mobilizar 200.000 guerreiros em poucos dias.
Em 1219, Muhammad recebeu uma embaixada de um novo líder tribal do Oriente, Gengis Khan. Vinham cheios de presentes para o grande Muhammad, representando as mais finas mercadorias do pequeno, porém crescente Império Mongol de Khan. Gengis Khan queria reabrir a rota da seda em direção à Europa e se oferecia para dividi-la com Muhammad, prometendo em troca a paz entre os dois impérios. Muhammad não conhecia este novo rico do Oriente, que estava lhe parecendo era extremamente arrogante, tentando falar de igual para igual com alguém nitidamente superior. Ele ignorou a oferta de Khan. Khan tentou de novo. Desta vez mandou uma caravana com 100 camelos, transportando os artigos mais raros que havia saqueado da China. Antes que a caravana chegasse a Muhammad, entretanto, Inaushik, governante de uma região na fronteira com Samarcande, pilhou-a para si e executou seus líderes. Gengis Khan estava certo de que tinha sido um engano, que Inaushik tinha agido sem a aprovação de Muhammad, e lhe enviou mais uma missão, reiterando sua oferta e pedindo punição para o governante. Desta vez, o próprio Muhammad mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas, um insulto terrível segundo o código de honra mongol. Khan mandou uma mensagem ao Shah. Você escolheu a guerra. O que acontecer, acontecerá. E o que será isso, não sabemos. Só Deus sabe. Mobilizando suas forças, em 1220, ele atacou a província de Inaushik, onde tomou a capital, capturou o governante e o mandou executar derramando prata derretida nos seus olhos e ouvidos. No ano seguinte, Khan liderou uma série de guerrilhas contra o exército muito maior do Shah. Seu método era novidade na época. Seus soldados a cavalo moviam-se muito rápido e tinham dominado a arte de atirar com arco e flecha montados. A rapidez e flexibilidade de suas forças confundiu Muhammad quanto às suas intenções e às direções de seus movimentos. Ele acabou conseguindo cercar e depois tomar Samarcande. Muhammad fugiu e um ano depois morreu, seu vasto império quebrado e destruído. Gengis Khan era o único senhor de Samarcande, da Rota da Seda e da maior parte do norte da Ásia. Interpretação. Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar em insultá-los, mas ofendidos na sua honra e orgulho, partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda. Não rejeite as pessoas, insultando-as antes de conhecê-las melhor. Você pode estar lidando com um Gengis Khan. Transgressão 2. No fim da década de 1910, alguns dos melhores escroques da América formaram uma coligação de vigaristas sediada em Denver, Colorado. Nos meses de inverno, eles se espalhavam pelos estados do sul, exercendo seu ofício. Em 1920, Joey Furey, um dos líderes da coligação, agia no Texas, ganhando milhares de dólares com os clássicos contos do vigário. Em Fort Worth, ele conheceu um otário chamado J. Frank Norfleet, pecuarista, dono de uma grande fazenda. Norfleet caiu no logro. Crente que ia ganhar muito dinheiro, ele zerou a sua conta em $45 mil no banco e entregou tudo nas mãos de Fury e um dos seus confederados. Dias depois recebeu seus milhões, um punhado de dólares verdadeiros envolvendo um maço de recortes de jornal. Furey e seus homens tinham aplicado esse conto uma centena de vezes, e o otário ficava em geral tão constrangido com a sua ingenuidade que aprendia quieto a lição e aceitava o prejuízo. Mas Norfleet não era um trouxa igual aos outros. Foi procurar a polícia, que o avisou de que não poderia fazer muita coisa.
Então eu mesmo vou atrás desse pessoal, disse Northfleet aos detetives. Eu os pegarei também, nem que tenha que levar a vida inteira fazendo isso. Sua mulher assumiu a fazenda enquanto Northfleet vasculhava o país, procurando outras pessoas que tivessem caído no mesmo jogo. Um desses otários se apresentou e os dois identificaram um dos trapaceiros em São Francisco, conseguindo que ele fosse preso. O sujeito preferiu se suicidar a ficar muito tempo na prisão. Northfleet foi em frente, localizou outro vigarista em Montana, amarrou-o como um novilho e o arrastou pelas ruas enlameadas até a prisão da cidade. Ele viajou não só pelo país inteiro, como foi até a Inglaterra, Canadá e México, atrás de Joe Furey, e também do braço direito de Furey, W.B. Spencer. Encontrando Spencer em Montreal, Northfleet o perseguiu pelas ruas. Spencer conseguiu escapar, mas o fazendeiro ficou no seu rastro e o pegou em Salt Lake City. Preferindo a misericórdia da lei à ira de Northfleet, Spencer se entregou. Northfleet encontrou Furey em Jacksonville, na Flórida, e o arrastou pessoalmente para enfrentar a justiça no Texas. Mas não ficou por aí. Continuou até Denver, determinado a desfazer toda a coligação. Gastando não só muito dinheiro, mas também outro ano da sua vida, ele conseguiu colocar atrás das grades todos os líderes da coligação de vigaristas. Até quem ele não conseguiu pegar ficou tão assustado que acabou se entregando. Depois de 5 anos de perseguições, Northfleet tinha destruído sozinho a maior confederação de vigaristas do país. O esforço levou à falência e acabou com seu casamento, mas ele morreu satisfeito. Interpretação. Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza, eles se consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas, na verdade, são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou essa insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. A vingança pelo constrangimento de ter sido espoliado valeu a fazenda hipotecada, o casamento arruinado e os anos a fio pedindo dinheiro emprestado e morando em hotéis baratos? Para os Northfleet da vida, livrar-se desse constrangimento vale qualquer preço. Todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças. Mas quando se trata de poder, tudo é uma questão de grau, e a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado! Se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação, estude bem a sua vítima. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um desses tipos, teste-o primeiro. Brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça. A excessivamente insegura reagirá como a um insulto pessoal. Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Transgressão 3. No século V a.C., Chung He, príncipe de Qin, na atual China, fora forçado a se exilar. Ele levava uma vida simples, até pobre, às vezes, aguardando o momento de poder voltar para casa e retomar a sua vida principesca. Certa vez ele estava passando pelo estado de Shang e o governante, sem saber quem ele era, o tratou de forma grosseira. O ministro do governante, Xu Shan, viu e disse: "Este homem é um ilustre príncipe. Vossa Majestade deve tratá-lo bem para que ele fique seu devedor." Mas o governante, que só conseguia ver que o príncipe estava numa situação inferior, ignorou o conselho e insultou-o mais uma vez.
Shu Shan, de novo, alertou seu senhor, dizendo: se Vossa Majestade não puder tratar Chung-er com cortesia, deve condená-lo à morte para evitar uma calamidade no futuro. O governante riu da ideia. Anos depois, o príncipe finalmente pôde voltar para casa e a sua situação mudou muito. Ele não esqueceu de quem tinha sido generoso e de quem tinha sido insolente com ele nos seus anos de pobreza. Menos ainda de como tinha sido tratado pelo governante de Sheng. Na primeira oportunidade, reuniu um grande exército e marchou sobre Sheng, tomando 8 cidades, destruindo o reino e mandando o governante curtir o seu próprio exílio. Interpretação. Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de um insulto. Como o governante de Sheng ia saber que o príncipe Chung-er era um tipo ambicioso, calculista e astuto, uma serpente de memória longa? Ele não poderia saber. Você talvez diga, mas se não podia, era melhor não desafiar a sorte tentando descobrir. Nada se ganha insultando desnecessariamente alguém. Controle o seu impulso de ofender, mesmo que o outro se mostre fraco. A satisfação não é tão grande assim, comparada com o perigo de que essa pessoa um dia esteja em condições de ferir você. Transgressão 4. O ano de 1920 foi particularmente ruim para os marchands americanos. Os grandes compradores, a geração dos grandes capitalistas exploradores do século anterior, estavam chegando a uma idade em que morriam como moscas e não surgia nenhum outro milionário para substituí-los. As coisas iam tão mal que alguns grandes marchands resolveram se unir, fato inusitado, pois em geral eles se relacionam como cães e gatos. Joseph Duvain, que vendia para os magnatas mais ricos dos Estados Unidos, estava sofrendo mais do que os outros naquele ano, por isso resolveu concordar com a aliança. O grupo agora era formado pelos 5 maiores marchands do país. Procurando um novo cliente, eles decidiram que sua única esperança era Henry Ford, na época o homem mais rico da América. Ford ainda não se arriscara no mercado de arte e era um alvo tão grande que fazia sentido eles trabalharem em conjunto. Os marchands resolveram montar uma relação com os 100 melhores quadros do mundo, que, por acaso, eles tinham todos em estoque, e oferecer o lote a Ford. Com apenas uma compra, ele se tornaria o maior colecionador de arte do mundo. O consórcio trabalhou várias semanas para produzir um objeto magnífico, uma coleção de 3 livros com reproduções belíssimas dos quadros, acompanhadas de textos escritos por especialistas no assunto. Em seguida foram visitar Ford, pessoalmente, na sua casa em Dearborn, em Michigan. Lá se surpreenderam com a simplicidade da casa. Ford era, sem dúvida, um homem muito simples. Ford os recebeu no seu escritório. Folheando o livro, ele demonstrou espanto e prazer. Os marchands, empolgados, começaram a imaginar os milhões de dólares que entrariam em breve nos seus cofres. Mas, finalmente, Ford ergueu os olhos do livro e disse: Senhores, livros assim tão belos, com figuras coloridas e tão bonitas, devem custar uma fortuna. Sr. Ford, exclamou Duvain, não esperamos que o senhor compre estes livros. Nós os fizemos especialmente para o senhor, para lhe mostrar os quadros. Os livros são um presente para o senhor. Ford parecia intrigado. Senhores, disse ele, é muita gentileza, mas realmente não vejo como posso aceitar um presente tão bonito e caro de pessoas que não conheço. Duvain explicou a Ford que as reproduções nos livros eram de quadros que eles esperavam lhe vender. Ford finalmente compreendeu. Mas, senhores, explicou ele, para que eu vou querer os quadros originais se esses aqui, no livro, já são tão bonitos? Interpretação. Joseph Duvain se orgulhava de estudar suas vítimas e clientes com antecedência, descobrindo seus pontos fracos e as peculiaridades de seus gostos antes de falar com elas.
Foi o desespero que o fez esquecer essa tática apenas uma vez ao atacar Henry Ford. Ele levou meses para se recuperar deste equívoco, tanto mental quanto financeiramente. Ford era o tipo de homem simples e despretensioso no qual não vale a pena investir. Ele era a personificação daquelas pessoas prosaicas que não têm imaginação suficiente para serem enganadas. A partir de então, Deuvain gastou suas energias com os Mellon e Morgan da vida, homens maliciosos o bastante para cair nas suas armadilhas. As chaves do poder. Saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder. Sem essa habilidade, você fica cego. Não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando, na verdade, as está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie a sua vítima ou adversário em potencial. Do contrário, estará desperdiçando seu tempo e criando mal-entendidos. Estude as fraquezas das pessoas, as brechas nas suas armaduras, as suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas. Mais 2 palavras de alerta. Primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário. Valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade. Quem externamente faz muito escarcéu costuma ser, na realidade, um covarde. Aprenda a entender as aparências com as suas contradições. Não confie na versão que as pessoas dão de si próprias. Ela não é nada confiável. Imagem. O caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo. Ele não coloca a isca onde ninguém vai morder. Ele conhece bem a sua presa, seus hábitos e esconderijos, e caça de acordo com esse conhecimento. A autoridade. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis, e elas podem, qualquer dia desses, ser úteis a você. O que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiça se esquecem, desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Lord Chesterfield, 1694-1773. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a esta lei. Ela não tem inverso, nem se preocupe em procurar. Nota. Quando encontrar um espadachim, saque da espada. Não recite poemas para quem não é poeta. De um clássico budista, Chan, citado em Thunder in the Sky, traduzido para o inglês por Thomas Cleary, 1993. A vingança de Lope de Aguirre. Existe uma anedota que ilustra muito bem a personalidade de Lope de Aguirre. Ela foi encontrada na crônica de Garcilaso de la Vega, contando que, em 1548, Aguirre fazia parte de uma tropa de soldados que escoltava escravos índios das minas em Potosí, Bolívia, até um depósito do Tesouro Real. Os índios carregavam ilegalmente uma quantidade excessiva de prata e o oficial local prendeu Aguirre, condenando-o a dezenas de chicotadas em vez de multá-lo por estar explorando os índios. O soldado Aguirre, ao receber a sentença, disse ao alcaide que ao chicote ele preferia ser condenado à morte, pois que era fidalgo de nascimento. Tudo isso não teve nenhum efeito sobre o alcaide, que mandou o carrasco, uma besta, executar a sentença. O carrasco foi até a prisão e colocou Aguirre sobre o animal. Fizeram o animal andar e ele recebeu as chicotadas.
Livre, Aguirre anunciou a sua intenção de matar o oficial que o havia condenado, o alcaide Esquivel. O tempo de serviço de Esquivel expirou e ele fugiu para Lima, 2.000 quilômetros dali, mas em 15 dias Aguirre o encontrou lá. O assustado juiz viajou para Quito, mais 2.400 quilômetros, e em 20 dias lá chegou Aguirre. Quando Esquivel soube da sua presença, segundo Garcilaso, fez outra viagem de 3.000 quilômetros para Cusco, mas em poucos dias Aguirre também chegou, tendo viajado a pé e descalço, dizendo que um homem açoitado não viaja a cavalo ou vai onde pode ser visto. Desta forma, Aguirre seguiu seu juiz por 3 anos e 4 meses. Exausto com a perseguição, Esquivel ficou em Cusco, cidade cujo governo era tão rígido que ele achou que estaria a salvo de Aguirre. Alugou uma casa perto da catedral e não se aventurava a sair sem uma espada e uma adaga. Entretanto, numa certa segunda-feira, ao meio-dia, Aguirre entrou na sua casa e, depois de percorrê-la toda, tendo atravessado o corredor, um salão, uma alcova e o quarto particular onde o juiz guardava seus livros, finalmente o encontrou dormindo, debruçado sobre um deles, e o matou a facadas. O assassino então saiu, mas na porta de casa percebeu que tinha esquecido o chapéu e teve a temeridade de voltar para pegá-lo e aí foi embora. The Golden Dream. Seekers of El Dorado, Walter Chapman, 1967. O Corvo e a Ovelha. Um impertinente corvo aboletou-se nas costas de uma ovelha. A ovelha, muito a contragosto, o carregou para cima e para baixo durante um bom tempo, mas acabou dizendo: se você tratasse um cachorro assim, já teria recebido dos seus dentes afiados o que merece. Ao que o corvo respondeu: desprezo o fraco e obedeço ao forte, sei a quem posso intimidar e a quem devo adular, e assim espero viver até ficar bem velho. Fábulas, Esopo, século VI a.C. Fim de notas.